Olá, eu sou Scott Oak, bem-vindo ao Music Class 3. Hoje o assunto é propriedades do som, ok? Então, propriedades do som. Para começar, eu vou começar falando do som, né? O som é o fenômeno sonoro, né? Fenômeno sonoro. Isso aqui é do Centro de Estudo Musical Artão Jubim, antiga ULM, atualmente Enesp, nessa apostila aqui. Então o som, ele fala do fenômeno, o som é um fenômeno sonoro. O som é o resultado das vibrações, né? Então o instrumento ele vibra, é um corpo sonoro, né? Na verdade, estimulado. Depois de estimulado, ele começa a produzir um som, né? Essas vibrações são transmitidas ao ar sob a forma do que conhecemos como ondas sonoras. Então, isso só podem ser vistas a olho nu em objetos flexíveis. Ou seja, uma corda do violão, por exemplo, você bate na corda, né? Você pegar a corda da guitarra, por exemplo, você vê ela vibrando, ó. Então, essa vibração você vê na vibração do objeto, né? As ondas sonoras não se propagam no vácuo. Então, se não tiver ar, né, oxigênio, não tem som. Vibração é um movimento completo de vai e vem realizado pelas moléculas do objeto sonoro, originando o som. Frequência é o número de vibrações por segundo medido em hertz. Então, ela tem uma frequência, né? O corpo sonoro, por exemplo, a corda, aí você toca o corpo sonoro, e o corpo sonoro começa a vibrar. Quanto maior a frequência, mais agudo o som. Então, quanto maior a frequência, mais agudo é o som. Isso é importante saber, né? O limite de audição do ser humano compreende aproximadamente de 20 a 20 mil Hz. Abaixo desse limite chamamos de infrassom e acima de ultrassom. Quando as vibrações são irregulares, temos o ruído. As vibrações regulares produzem um som musical. Então, abaixo de 20 Hz é um som bem baixinho mesmo, que não dá nem para ouvir direito. E o ser humano, o ouvido não capta. E acima de 20 mil estoura os tímpanos, é muito alto, muito forte. Está fora da capacidade, né, de suporte do ser humano. A propriedade do som, que é o assunto da aula. A propriedade do som, física do som, tem 4 propriedades, nós vamos falar aqui hoje. O som tem 4 propriedades: altura, duração, intensidade e timbre. A altura é a propriedade do som que nos permite distinguir os sons graves dos sons médios, intermediários ou agudos. Então a altura, por exemplo, é Dó. O Dó é mais grave do que o Ré. E assim por diante. Tem o Dó mais agudo na oitava. Então, grave e agudo, né? A altura se refere a isso. O tamanho, espessura e comprimento do objeto sonoro também influencia no resultado sonoro, né? Instrumentos maiores têm um som geralmente mais grave. Instrumentos menores têm um som mais agudo. Duração é outra propriedade, que é a propriedade que trata do tempo da produção do som, durando mais ou menos tempo. Então a duração, por exemplo, uma semibreve, né, em 4x4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Então a semibreve é aquela bolinha, né, que é a cabeça só, ela vai durar 4 tempos, uma duração. Se fosse uma mínima, ela já duraria 2 tempos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2. Então cada figura, que é a semibreve, mínima, semínima,
essas figuras aí, elas vão proporcionar o tempo de duração. Então as figuras são essas, ó. As figuras aqui. Ó, semibreve, mínima, semínima, cochê, semicochê. Elas proporcionam o tempo de duração. E nós temos também a intensidade. Intensidade é a forma que você executa a música. Mais forte, mais fraco. Né? Então, por exemplo, mais forte, mais fraco. Ó, esse cara tocado com intensidade forte. Fraco. Não é baixar o volume, na verdade, né? É tocar mais leve. Eu abaixei aqui, mas não é isso não. Então é a forma nas características de dinâmica, né? Você vai ter vários sinais que vai representar a dinâmica. Forte, fraco, meso piano, tudo isso aí. E timbre, que é outra característica do som, que é a propriedade que nos permite reconhecer a origem do som. Então, por exemplo, se o som ele vem de um cavaco, então você ouve o timbre e você já sabe que é um cavaquinho. Só de ouvir, você não precisa ver. Se vem de uma guitarra, você já percebe. Se vem de uma bateria, você também percebe. Som percussivo, né? Se vem de um contrabaixo. Então, o timbre é a capacidade que você tem de distinguir da onde vem a origem do som, ok? Eu agradeço a vocês que participaram. Participe do canal, inscreva-se no canal e deixem um joinha aí. O projeto é Music Class, né? O canal é Scott O, que é meu canal, mas o projeto é Music Class. E hoje nós estamos no 3, né? Que é a propriedade do som. E o primeiro, né, nós já vimos no vídeo anterior, que é música. O segundo, nós falamos também continuidade, né? Aliás, o primeiro foi a apresentação, o segundo foi o que é música, e agora é a propriedade do som. E o próximo, a gente vai falar de outros assuntos, ok? Um abraço para todos, grande abraço.